ela trabalha com relacionamentos abusivos. E Isso hoje, mesmo. no Dia Internacional das Mulheres, nós vamos falar aqui por que tantas mulheres sofrem em silêncio. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada, Kátia, obrigada. Esses são os bons encontros de Salvador, né, Kátia? Coisas Né? da Bahia, né? Coisa da Bahia, vim parar no Uma lugar paulista, certo. uma paulista que apaixonada pela Bahia, eu apaixonada por São Paulo e ela apaixonada pela Bahia, mas Pronto. estamos, pois é, nos encontramos, juntamos aí, não é, Silvia? Sim, As coincidências aí, uma baiana que gosta de São Paulo, uma paulista que gosta da Bahia, mas as duas gostam da Bahia e de São Paulo, a verdade é essa, né? exato, Nos exato. encontramos, nos conhecemos. E seja bem-vinda, se apresente, Silvia, e vamos começar aqui nossa live hoje, domingão, 8 de março de 2026. 2026, né? Kátia, eu sou psicóloga, né? Minha formação é psicologia, né? Lá em São Paulo. Além de trabalhar com treinamento e desenvolvimento, eu fui me especializando nessa questão dos relacionamentos abusivos, né? Até porque eu fui uma vítima, né? De um relacionamento abusivo também, né? E por que que eu trago isso, né? À tona, né? Para as pessoas entenderem, Kátia, porque parece que isso não pode acontecer com Eita, qualquer mulher. ah, Pode acontecer com qualquer pessoa. Não importa a sua formação, sua classe social, seu gênero, sua cor de pele, não importa. Você está vulnerável e pode acontecer, né? Com qualquer uma de nós, né? Até com os homens, inclusive, a gente também. É que a gente está falando mais especificamente do dia, né? O Dia Internacional da Mulher, que acha que assim, que era para ser um dia feliz, né, Kátia, de comemorações, mas acho que fica difícil a gente comemorar quando a gente tem uma estatística tão cruel, né? 4 mortes por dia por feminicídio, não é isso? Exatamente. 12, como é que fala? Recorrências diárias de violência doméstica e Sim, 4 feminicídios aqui no nosso Brasilzão. exato. Então, assim, acredito, né, Kátia, você como advogada também, né, deve te surpreender essas situações, né, porque é uma coisa que está excessiva, né? Hoje mesmo, no Dia Internacional da Mulher, mataram muitas mulheres. Acho que só no ABC, em São Paulo, no litoral de São Paulo, então só aí a gente está falando de 3 hoje. No Dia Internacional da Mulher. Então, de verdade, né, Kátia, a gente não tem muito o que comemorar, a gente tem muito aqui ainda Lutar. se unir para conquistar o nosso espaço, né, sem briga, sem competição, né, mas com Exatamente. direitos, né, com Exatamente. direitos, né, leis iguais para nós, né, até a gente conversou sobre isso, né, Kátia, um congresso, né, no Brasil que tem pouquíssimas mulheres, então as leis para as mulheres são feitas por homens, e sempre foram feitas por homens, né, então e aí a gente entra Exatamente. numa situação muito do patriarcado, né, aonde lá no século XV as mulheres eram compradas, né, no casamento, porque existia um dote para as fortunas ficarem juntas. Então, a mulher era uma mercadoria de troca. E Né? alguns homens ainda acham que são, né? Sim, E alguns homens ainda acham que é assim que esse patriarcado continua. Ô, exato. Silvia, Diga. muitas mulheres vivem esses relacionamentos abusivos Uhum. que causam Uhum. sofrimento, uma dificuldade enorme de reconhecer o que está Sim. acontecendo, por conta, inclusive, de traumas, problemas de infância, às vezes causado por, às vezes e muitas vezes Uhum. causados justamente por quem está ali para proteger a mulher, quem deveria, Quem deveria? pais, avós, tios e companhia. Me diga uma coisa, quais são os primeiros sinais que as mulheres devem observar para perceber que estão num relacionamento abusivo? A gente está falando aqui agora, vamos falar aqui agora, embora eu tenha falado de pai e avós, não vamos falar de crianças, hoje vamos falar de mulheres, e vamos falar especificamente em relacionamentos entre homens e mulheres, onde o Uhum. homem é o abusador e a mulher a vítima. Sim. Vou me referir apenas a isso, mas ainda tem muito pano para manga, porque nós vamos Sim. falar muito sobre isso daqui para frente e vamos Vamos. trazer vários temas ao redor da violência doméstica e dos relacionamentos abusivos. O que você pode dizer para a gente, Silvia, sobre sinais de alerta? Os sinais, eles aparentemente são muito sutis, sabe, Kátia? Porque quando a gente fala de relacionamentos abusivos, as pessoas já acreditam que começa com um tapa, com agressão física, especificamente. Mas começa em coisas muito sutis, como um ciúme excessivo, né? Um controle,
começa uma invasãozinha de privacidade, né? Começa a te afastar das pessoas que podem abrir seus olhos, e tudo isso é porque em nome do suposto amor, né? Então, o ciúme, e socialmente isso é muito aceito, sabe, Kátia? Então, por isso que eu falo que são formas sutis, porque fala assim, nossa, o cara tem ciúmes dela, ele a ama demais, ele tem medo de perdê-la, né? Ciúme é normal, sentir ciúme é normal. Sentir Sim, ciúme é sim. exatamente como você falou aí, é um sinal de amor, etc. Não é, mulheres, não é. Ciúme não é sinal de amor. Nenhuma atitude de quem quer que seja, e aqui falando especificamente de relacionamentos, de um homem em relação a você, mulher, que não flua naturalmente, que não lhe dê prazer, que não lhe dê tranquilidade, que não lhe dê paz, não é normal. Portanto, ciúme não é normal. Lhe impedir de fazer coisas, lhe proibir de fazer coisas, lhe proibir de estar Aí a com gente já vai para o pessoas. controle também, né, Kátia? Essa coisa do controle. A roupa que você vai usar, com quem você vai sair, aonde você vai. E aí começa o jogo de manipulação. Não, eu estou falando isso porque é para o seu bem. Ah, essa sua amiga acha que não gosta tanto de você. Ah, mas ó, lá na sua família, a sua irmã, a sua mãe, o seu tio, a sua tia, eles não são muito legais, né? É Ou a sua até amiga, ó, a sua amiga tá com ciúme de você, ela não gosta de mim, porque ela tá com ciúme de você. Porque invejosa. você é invejosa, porque você arranjou um namorado, ela tá com inveja de você. Exato, exato. Então fica assim, são essas sutilezas, né? Aí a pessoa vai te isolando, né? Então aí fica só os dois. Por que fica só os dois? Porque ele tem uma forma melhor de te controlar. Você não tem como pedir ajuda para outras pessoas. E você já, nesse ponto, você já está tão envolvida na situação, né? Que você acha que está fazendo o que ele gosta, né? E você não vai percebendo que você vai abrindo mão de coisas que você gostava de fazer, roupas que você gostava de vestir, esportes, amigos, né? Então você vai ficar naquele mundo muito pequenininho, aonde começa o jogo de manipulação, de chantagem, vai destruir tua autoestima, porque ao mesmo tempo que ele fala assim, não faça aquele esporte que você gostava, nossa, mas quando eu te conheci você não era assim, você engordou, você não é mais a mesma pessoa de quando a gente começou, né? E aí quando Pequenas você críticas, né, Silvia? isso vai Parecem disparar, pequenas críticas, mas isso. não são, porque a pessoa que gosta de você, ela gosta de você do jeito que você é, e ela não vai lhe criticar, ela vai te elogiar, ela vai sugerir, ela vai, como é que a gente fala, sutilmente ficando do seu lado e sugerindo coisas melhores para você, e não piores, e não te afastando, e não criticando e julgando o que você está fazendo. Vai te proporcionar, por exemplo, meu bem, ó, você não está feliz com o seu corpo, porque às vezes a gente não está feliz com o nosso corpo. Isso é do feminino, não tem jeito, né, Cássio? Não, vai lá, meu bem, ó, faz uma academia mesmo, vamos juntos, vamos fazer uma caminhada juntos. É Exatamente, eu diferente. tô aqui contigo, Você, vamos vamos vencer lá, juntos, vamos fazer uma vamos dieta. emagrecer juntos, exatamente. Isso. Então, vai. Exatamente. Por exemplo, você quer. Eu falo por mim, tá, Cátia? Porque eu gosto muito de futebol. Ah, vamos no estádio ver um jogo juntos, vamos fazer tal coisa juntos, vamos à praia juntos, né? Em evento junto. É tudo junto. Mas isso não significa que tem que ser isolado, né? Pode um grupo de amigos, né? Sim, Que fica mais sim. legal. Pode e Nunca deve, vai. né? Nunca Pode e vai deve. cercear a sua liberdade, nunca vai te controlar nesse aspecto. E também não vai invalidar os seus sentimentos. Por quê? Porque às vezes você fica mais crítica, você fica mais. Não, mas você está muito, como é que é? Melindrada, você é muito sensível. Né? Quando você sente que está começando um controle, aquilo está ficando estranho e você se manifesta de alguma forma, mas isso é impressão sua, você está muito sensível. Então começa a invalidar seus sentimentos também. Né? Para que você Exatamente. E aí, não perceba, porque é muito sutil, sabe, Kátia? E daqui a exatamente. pouco você está num cativeiro e você não percebeu isso acontecer. Exatamente. E aí começa, né, Silvia, o abuso emocional. Uhum. Ele vai entrando na sua vida. E falar em entrar na sua vida, gente, compartilhem essa live. Mandem para suas amigas que precisam ouvir isso, que Isso. precisam entender esses alertas, esses sinais. E mandem para os seus amigos também, tá? Que precisam aprender a respeitar as mulheres, Isso. a respeitar o lugar dela, o espaço dela. E da mesma forma que as mulheres devem também respeitar o limite, o espaço dos homens. A gente não Sim. está aqui querendo falar mais de uma pessoa ou outra. A gente está falando de um índice absurdo de Sim. violência doméstica contra as mulheres, de feminicídio, 4 feminicídios, 4 assassinatos por dia Dia. É contra as demais. mulheres. É demais, 12 né? casos, 12 casos. E eu acho que isso é muito maior do que é.
Eu Sim, acho que isso é, isso que é a divulgado, né? mesma coisa em relação a tirar a vida. É o que é. Existem casos subnotificados. Eu tenho Exato. certeza que muitos dos casos são escondidos, Hum? não são notificados quando se trata de violência doméstica, principalmente se for uma pessoa mais jovem ou mais velho, como acontece com as pessoas que tiram as vidas. Esses E casos também com dos mais pessoas jovens e que mais velhos, eles são escondidos, não é, Silvia? E também com as pessoas que têm muito poder, Kátia. Antes da gente começar, eu estava vendo a matéria daquela policial, né, que o marido também era policial e estava mostrando os fatos que aconteceram, né? E ele supostamente ligou para 190, né? Supostamente não, ele ligou dizendo que ela tinha se matado, que ela tinha cometido suicídio. Mas a cena do crime estava totalmente alterada. E ele, a primeira pessoa que ele ligou, é incrível, foi para um desembargador, porque ele é policial, ele é militar. Pois E, é, né? e assim, a frieza com que esse homem estava, com o corpo da mulher, a mulher estava viva, ela não tinha morrido quando os bombeiros foram resgatá-la. Ele alterou totalmente a cena do crime. Então, a família dela que está brigando para ser tratado como um feminicídio, porque é isso que Você você vê, disse, né? seria uma subnotificação. Eles iam tratar como se fosse Subnotificação. um suicídio, entende? Altera-se os dados. Altera-se os dados, né? E você vê que a gente vai falando de situações aqui, de pontos, né, Kátia, que a violência ela vai sendo escalonada. Porque se começa com porrada, a pessoa não vai entrar no relacionamento. Sim. Quando ela percebe, ela já está extremamente envolvida e às vezes até dependente financeiramente. Porque ele vai, o abusador, ele vai isolando essa vítima e até tirando ela do trabalho. Eu tenho uma paciente que o ex-marido fez ela sair do trabalho. Ela trabalhava numa grande instituição financeira, ganhava muito bem. Com a história de que eu posso lhe sustentar, não é? Não, você não precisa de hotel, viajava de primeira classe para todos os lugares do mundo. Da porta para fora, ele era excelente. Da porta para dentro, ela era uma empregada dele. Ela tinha que contar moeda, Kátia, para comprar as coisas para ela. Ô, Silvia, o que é que faz a mulher se submeter ou passar por isso, ou permitir que isso aconteça? O que é que está por trás disso aí, via de regra? Na verdade, eu acho que tem, Kátia, são uma série de coisas, né? Muitos detalhes sociais, emocionais, que envolvem esses relacionamentos. Não dá para eu te especificar assim, uma coisa específica, né? Mas ela acredita nesse cara, que é maravilhoso no começo, né? E ela faz de tudo para dar certo. Só que ela não tem. É tão sutil, as coisas vão acontecendo tão sutilmente, quando ela se vê envolvida, aí já criou uma dependência emocional, ou uma dependência financeira, né? Mas é mais emocional. Por quê? Quando você está dentro. E aí eu vou falar mais especificamente, Kátia, quando é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, porque ele vem como um príncipe encantado. E aí também tem a questão social, né? Que a gente também foi criada nesse romantismo todo, né? Para acreditar que foram felizes para sempre, né? E, a gente sabe também que traumas de infância, né? Problemas que Sim, você sim, carrega lá de trás, não é, Silvia? Que pode sim, fazer sim. você, por exemplo, teve pai abusivo, e aí você acaba se identificando de uma forma esquisita, estranha, é verdade, mas é ali escondido na sua mente, um Sim, espelhamento do seu pai. exato. Porque o que acontece? Eu tenho um outro caso de uma outra paciente que vem de uma mãe narcisista. E o que ela entendia como amor? O abuso. Para ela era normal aquilo que acontecia. E aí ela casa com quem? Com um narcisista, que faz o mesmo abuso, entende? E para ela era normal. Dentista, formada em odonto, dentista, uma pessoa. E não estou falando de, assim, baixa escolaridade. De baixa escolaridade também De tem. pessoas mais humildes, né, Silvia, Mais humildes. que não tem acesso a certos conhecimentos, a certos Exato. E aí, privilégios. só que aí todo mundo vincula o relacionamento abusivo a uma questão social. E não está vinculando a uma questão social, Kátia. Você Não, tem não todos é. Não é. A gente conhece vários casos de pessoas famosas, ricas, famosas. esclarecidas, né? Sim, sim, A gente teve aí o que há 2 anos por aí, o caso que veio a público de Ana Hickman, que foi, sim. digamos assim, o boom dessa história, né? Uma pessoa Uhum. linda, uma Bem pessoa sucedida, esclarecida, uma pessoa bem-sucedida, uma esclarecida. pessoa culta, uma pessoa estudada, e que se envolveu desde os 16 anos de idade. Você percebe o ciclo de manipulação? E ele dura muito tempo, às vezes. Quem consegue sair antes
Tá no céu. E ela foi vítima de violência física também. Inclusive, Fora a né? violência psicológica, dos 16 até aonde foi esse abuso, Sei lá, né? 40 e tantos anos ela tinha, acho que por aí, né? Então você Ela tem, né? imagina toda essa vida de mentira. Essa é a maior frustração. No final da relação, a maior frustração é que você viveu uma mentira. Aquilo não Silvia, era amor. Aquilo não era amor. com Aquilo certeza. era um benefício, né? Você é um suprimento. É disso que o narcisista se vale, né? Enquanto tiver um benefício, eu vou usufruindo. A partir quando você se dá conta e percebe, como Ana Hickman percebeu e outras pessoas perceberam, né, que estavam envolvidas com uma pessoa abusiva, tóxica, saíram fora. Né? Mas tem gente que fica tentando consertar isso. Aí vem a síndrome da salvadora. Ela acha que ela vai resolver esse problema. O amor dela vai consertar esse homem. Vai consertar esse ano. Ninguém conserta ninguém, Kátia. Ninguém conserta ninguém. Não, e não precisa nem chegar ao extremo, né, Silvia? Não, Ninguém, não. simplesmente, você, minha amiga, não vai corrigir nem consertar homem nenhum na sua vida, nem ninguém. Você não conserta seus filhos. Você educa seus filhos, você instrui seus filhos. Exato. Você ama seus filhos. Você não Hum. conserta ninguém. Você não vai consertar homem nenhum. A pessoa, nem você, nem ninguém vai conseguir lhe consertar se você não quiser. A pessoa, ela só melhora, não é conserto, é melhora, porque a gente não tem peças para trocar e consertar. A gente Sim. melhora, a gente evolui, a gente amadurece. A partir do Exato. momento que a gente identifica, a gente tem autoconhecimento, identifica um comportamento que a gente não gosta, uma mania, uma coisa ruim na gente, porque todo mundo tem, ninguém aqui é santo, a gente é humano e todo mundo tem defeitos. Quando a Sim. gente quer melhorar, quando a gente quer evoluir, a gente vai lá e estuda e aprende e se esforça para ser uma pessoa melhor. O que você pode fazer pela pessoa que você ama, pelo homem que você ama, é conversar, é sugerir coisas, sugerir tratamento, sugerir terapia, sugerir uma psicóloga, né, Silvia? Sugerir que você melhore, que você vai buscar Sim. ajuda. Mas consertar, melhorar, ninguém, você não vai melhorar. Olha porque... aqui, Pili, né? Não entendi direito aqui. é a Laís. Tá aqui. Feliz Dia das Mulheres, vocês são incríveis. Obrigada, Laís, né? Laís, Então, Silvia, o que é que você me diz dessa ligação entre relacionamentos abusivos e o desenvolvimento de uma depressão? É muito provável, Kátia, uma pessoa que tem um relacionamento abusivo, porque quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente não fala só do patrimônio, do dinheiro, dessas questões emocionais. A gente também fala das questões fisiológicas que acontecem no nosso corpo, né? Por quê? Porque você fica num estado de hipervigilância constante, porque você nunca sabe quando o teu parceiro vai estar bem ou vai estar mal. Quando ele vai assoprar ou quando ele vai morder. Então você fica num estado de hipervigilância. Você estando no estado de hipervigilância, você produz hormônios, como, por exemplo, o cortisol, que te deixa num nível de... Você fica muito estressada e você produz muito mais cortisol, né? E claro que todo o teu funcionamento hormonal, ele vai se alterar. Quando você sai desse relacionamento, ou ainda até dentro desse relacionamento, você vai perdendo o seu brilho, a vontade de viver. Autoestima, amor próprio. Autoestima, porque nada do que você faça é suficiente para esta pessoa. Ela vai te sugando, né? Nada agrada, porque ela vai te sugando cada vez mais, e você fica exausta. Exausta. Então, há uma desregulação fisiológica também. E aí, com certeza, a depressão vai bater na sua porta. Eu já tive casos de mulheres que tentaram suicídio por conta de relacionamentos abusivos. São vários, inclusive, né? Muito. Casos. Porque é tão desesperador, Kátia, porque assim, essa mulher já fez tanto para estar nessa relação, abriu mão de tanta coisa e nunca é o suficiente, que se torna algo desesperador. E aí ela pensa, não, a melhor solução é acabar com a minha vida. Equivocadamente, diga-se, né? Equivocadamente, claro. Não é necessário, eu sempre falo. Não, jamais, porque o problema não está com ela. Ela foi uma vítima. E isso é muito difícil de entendimento, sabe, Kátia? Porque as pessoas têm vergonha de falar que estão dentro de um relacionamento abusivo. Porque elas serão julgadas, elas não serão acolhidas. Esse é o ponto. Ninguém está num relacionamento abusivo porque quer. Ninguém fica naquele lugar horrível porque quer. É porque não sabe, não tem conhecimento. Então precisa ter muita consciência, muito esclarecimento. Precisa dar sabe assim, aquele sinal. Mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. E
no final, porque assim, a violência, como ela é escalonada, o final é o cara matar a mulher mesmo. Infelizmente, as mulheres, né, Silvia, aqui falando como advogada, elas Uhum. sequer conhecem os direitos delas. E eu vou falar aqui, tá, gente? Aguarda aí, fica aí. Curte, comenta, comenta aqui alguma coisa que você quer que a gente Mande fale, que a gente perguntas, às aborde. vezes, né? Mande Porque a gente pode perguntas, fazer exatamente. Exatamente. um Compartilhem live. e aguardem aqui que eu vou falar ainda agora, hoje, nessa live, alguns direitos que as mulheres têm, algumas leis brasileiras que protegem a mulher e que as Isso. mulheres não conhecem. Exatamente, exatamente, Gati. Então, quando chega esse ponto da depressão, ou até da tentativa de desviver, vamos dizer assim, né? Porque Vamos usar o termo tirar a vida, porque é, essa palavrinha, ela não é nem que ela não seja bem-vinda nas redes sociais. Eu vou até sim, explicar isso aqui. Elas são, sim, bem-vindas. Dentro do contexto que a gente está falando, é preciso falar sobre isso. Mas como o algoritmo, é uma coisa mecânica que pega, que capta algumas palavras que a gente fala aqui em redes sociais, a gente deve evitar algumas palavras. Então, por isso que eu uso aqui tirar a vida e coisas desviver. semelhantes a isso, para que as palavras soltas ali, entendeu? Uhum. Suicídio, etc., morte, etc., a gente deve evitar. Elas não devem ser fora, eu digo que no ambiente offline, no ambiente ao vivo, carne e osso, olho a olho, você deve e tem que falar sobre isso. Você deve e tem que falar para desmistificar esse tema e para acolher as pessoas que estão em sofrimento. Agora, aqui em redes sociais, a gente evita falar para não derrubar live, para não criar problema, para não ter problema no canal da gente, etc e tal. É isso aí. Vamos seguir. Silvia, Diga. porque muitas mulheres, apesar de todo esse sofrimento, continuam nesses relacionamentos. Muito provavelmente, Kátia, é a síndrome da Salvadora, que ela acha que vai consertar tudo, né? Por vergonha, por medo, como ela foi isolada de tudo e de todos, e às vezes até teve também uma depreciação do patrimônio dela, ela fica muito dependente, né? Aí a gente entra nos direitos, ela não sabe, principalmente quando ela tem filhos, ela tem filhos com essa pessoa. Ele faz uma chantagem usando os filhos. Não é porque nem os filhos, não. Os filhos têm utilidade, tá? Sim, Os filhos têm sem dúvida, tá? sem dúvida. Então, Mas não é por tira, amor. não, mulheres. Olha, não tira. Nenhum homem abusivo vai conseguir tirar seu filho de você. Abram os olhos, tá? Ele pode falar isso para você. Ele pode chantagear você. Isso. Mas essa possibilidade não existe de ele tirar seu filho de você. Ok? Vamos lá. É bom esclarecer, né, Kátia? Porque a pessoa já está tão fragilizada, tão amedrontada com tudo que está acontecendo, que ela fica muito vulnerável. Sim. Né? Como é que ela. Porque ele vai falar, você não tem dinheiro, você vai passar fome, você não vai ter onde morar. Você não é se abale. louca. Você é louca. Exato. Não, você está vendo pelo em ovo, essas coisas, né? Então, por isso é difícil sair, né, Kátia? Porque às vezes a pessoa está tão desestruturada emocionalmente, financeiramente e às vezes fisicamente. Sim. Tem mulheres que são mantidas em cativeiro, amarradas. Sim. Então, a autoestima destruída, não é? Destruída. Ninguém vai te querer. Você acha que algum homem vai querer você com esse monte de filho e feia do jeito que você está? Gorda, né? É isso. Gorda, feia, descabelada, largada. Olha como você tá. Você não era assim quando eu te conheci. Você acha que alguém vai te querer? Então ela foi minada, bombardeada de todas as possibilidades de. Não tem autoestima mais. Né, Kátia? Não tem. A sensação de inutilidade, não é, Silvia? De dependência total. Um dos piores sentimentos que você pode ter na vida é o sentimento de culpa. E você ainda, via de regra, você perde a sua identidade e você vai se sentir culpada, você vai achar que aquele maluco, esta porcaria de homem que está do seu lado, está falando a verdade e está certo. E esse é o jogo, Kátia, porque tudo que ele faz, como ele inverte, né, as coisas, então, por exemplo, a mulher foi lá, pegou o celular dele e descobriu que ele está de contatinho com algumas mulheres. O que ele faz? Ele inverte, a culpa é sua, quem mandou você mexer no meu celular? Você entendeu? Então, por que você vai mexer em tal coisa? Então, você vê como tem uma inversão de valores aí, né, onde você de vítima vira ré. Exatamente. Você fica culpada da situação. E aí, como é que você sai disso? Precisa de muito esclarecimento. Exatamente. Eu ia lhe perguntar isso agora, Silvia. Quais são os sinais de que a situação está perigosa, fugindo do seu controle, que você precisa imediatamente pedir ajuda e sair fora desse relacionamento? Porque até então, sabe qual é o grande detalhe, Kátia? E foi bom você falar sobre isso. É que
A qualquer momento que você perceba que isso é um abuso, você pode fazer uma denúncia no Disque Denúncia no 180, porque lá é para denúncias. Sim. Né? Então você pode ligar lá, está disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. E as pessoas que estão lá, elas são capacitadas para te orientar. Tá? Então, por exemplo, eu estou desconfiada, eu percebi que eu estou sendo vítima de um relacionamento abusivo, mas que não chegou na violência física. Mas tem uma violência patrimonial, emocional, e essa é muito psicológica, e é muito difícil, porque por que as pessoas só dão valor, Kátia, quando é porrada, é tirar a vida, machuca, dá facada, dá tiro? Porque isso é visível. O abuso psicológico, ele não é visível. E ele é tão danoso quanto o abuso físico. Não, extremamente. A Lei Maria da Penha, falando da sua área, a Lei Maria da Penha, ela só existe porque teve algo físico. Ela ficou tetraplégica. A violência, ele deu um tiro nela. Exatamente. E ela brigou por isso, né? Anos e anos, diga-se de passagem. Anos e anos. Então, para conseguir. A lei. Exato. E que está tendo, ainda bem, alguns complementos da lei, porque foram necessários. Né? Foram necessários, né? Então você percebe que quando você entende que tem alguma coisa errada, procura entender o que está acontecendo, procura um atendimento psicológico. Se você não tem condição, tem o CAPS, tem posto de saúde, tem universidades. Tem universidade de psicologia que atendem gratuitamente, eu sempre falo isso aqui. Tem o CVV, que também é o Centro de Valorização da Vida, 188, que também vai escutar você, vai ouvir você, vai orientar você em alguma coisa também. Exatamente. E né? A delegacia da mulher. A gente tem hoje a chamada Casa da Mulher Brasileira, que é a delegacia da mulher em todas as capitais e todas as cidades grandes. Uma delegacia menor, numa cidade menor, pode te encaminhar para uma delegacia da mulher e pode atender você também. Então, eu vou aproveitar aqui esse gancho, Silvia, para falar, então, de algumas leis protetivas da mulher. A primeira você já citou, a Lei Maria da Penha, que é a principal proteção contra a violência doméstica e familiar. E a violência doméstica, como Silvia falou aqui, não é só a violência física. Ela é a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial. Você vai ter algumas medidas protetivas de urgência, você vai ter afastamento do agressor, do seu campo de visão ali a uma certa distância de você, você vai ter proibição de contato, você vai ter proteção policial em alguns casos mais extremos. A gente tem outra lei aqui que eu acho que ninguém conhece, ou quase ninguém, só pelo nome, que é a Lei do Feminicídio. A Lei do Feminicídio de 2015, retardada como tudo aqui no Brasil que chega 1000 anos depois do resto do mundo, mas chegou em 2015. E essa Lei do Feminicídio, ela incluiu no Código Penal este crime, que é o crime praticado contra a mulher pela condição de ser mulher. De ser mulher, exatamente. E que está vinculado, obviamente, à violência doméstica, que é o que a gente está tratando aqui. É uma pena muito grave, mais grave do que o homicídio simples, o homicídio normal, se é que a gente pode dizer que algum homicídio seja normal. Mas ele é mais grave, a pena é mais grave do que um homicídio de homem com homem, ou por causa de uma briga, ou qualquer futilidade, imbecilidade dessas da vida, que uma pessoa simplesmente acha que pode matar outra, briga de trânsito e companhia. Uma terceira lei protetiva da mulher é a lei da importunação sexual, que é uma lei que surgiu aí por causa de vários casos de assédio em transporte público. Vocês devem se lembrar disso, não é, meninas? Então, esse assédio em transporte público, esse toque sem consentimento, esses atos libidinosos sem a permissão da mulher. Porque ela estava de minissaia, ela estava de não sei o quê, ela estava de não sei o quê. Problema dela. Problema dela. Vocês não vivem aí sem camisa, de sunga, de short, de bermuda, do jeito que vocês querem, e nenhuma mulher fica ali pegando em vocês, apalpando, nem. Não é verdade? Não é. E por que o homem acha que pode sair pegando na mulher? E eu mesma já passei por isso e já... É horrível, né? Tem uma bolacha na cara de criaturas que você vai para um lugar que você quer dançar, que você quer se divertir em paz, sozinha, e a pessoa acha que pode pegar no seu braço, na sua mão, nas suas costas, ou abraçar você por trás da sua cintura. Sentar na sua mesa só porque você está só. Não é? Ou só com uma amiga, ou sei lá o quê. Mas é assim, é da vontade de... Jesus, deixa eu ficar quieta aqui. Vamos lá. Então, outra lei protetiva é a lei de combate à violência psicológica contra a mulher. Tá?
ela reconhece como crime práticas como humilhação, manipulação, isolamento, controle, Isso, chantagem emocional. isso, Eu vou tomar seus filhos. Se isso, você se separar de mim, eu vou tirar os filhos de isso. você, eu vou tomar os seus filhos. Isso é uma chantagem emocional. Já E existe estamos uma falando. lei para proteger você disso, mulher. E também ameaça, também lhe protege de ameaça, que está muito ali, ó, juntinho com essa chantagem emocional. Se você sair de casa, eu faço isso ou aquilo, que eu não vou nem dizer aqui, tá? Então, essa lei, ela foi criada, ela também criou, na verdade, o que a gente chama um programa que chama Sinal Vermelho, que é para você pedir ajudas em farmácias. E alguns sinais que a gente divulga o tempo todo aí, pela internet. A Deixa... Tati colocou aqui pra gente. Temos as Ah, o PLs nome. em trâmite a favor do direito da mulher. Ah, Tati, tá. obrigada, meu amor. Obrigada. E temos as PLs. PL, para quem não sabe, são projetos de lei que estão aí tramitando no Congresso, que só tem 90% de homens, e a gente reza para que eles tomem vergonha na cara, pensem nas mulheres. Eu postei até hoje aqui nos stories aqui uma propaganda de uma prefeitura de uma cidadezinha do Ah, eu Paraná. vi, eu Você vi, viu? eu Do vi. Paraná, que pergunta assim, quais são as mulheres da sua vida, as mulheres mais importantes. Aí eles falam, minha Pergunta para mãe, alguns homens, né, Kátia? só homem, só homem. Minha É, mãe, minhas irmãs, minha esposa, minha minha filha, minha filha, esposa. etc. Aí faz assim, agora escolha aí 3 pessoas para serem abusadas dessas aí que vocês disseram que são importantes na sua vida. Aí eles começam a se coçar. Ai, difícil Eles ficam imaginar, não serão constrangidos, eles ficam constrangidos. constrangidos, né? Porque para os outros, você fala, critica, incomoda, ah, que absurdo, não sei o quê. Agora pense se essas mulheres que estão sendo mortas, que estão sendo assassinadas, essas mulheres que estão sendo abusadas, elas fossem a sua mãe, a sua irmã, a sua filha quando ela crescer, ou mesmo quando ela ainda é criança, ou quando ela é uma adolescente. Se Sim, liguem, sim. homens, tá? Se liguem, vocês que estão no Congresso Nacional, tá E bom? outra, né? Porque pode acontecer com as mulheres E da sua aproveitando vida para também. falar desses trâmites aí, né, Kátia, que eu acho que também é importante a gente estar presente para isso, nós temos eleição esse ano. Eleição E é esse hora da gente ano. escolher pessoas, mulheres que nos representem lá, Exatamente. para que tudo isso tenha um olhar, né? E homens também, né? Não só mulher, mas Sim, homens também. Que tenham esse olhar para que as coisas se modifiquem. Que a gente possa ter com quem contar lá dentro, né? sim. Porque leis para mulheres que são feitas por homens não faz sentido. Não faz Mulher parar de sentido. criticar a mulher, não é assim, mulher parar de A gente julgar a tem que mulher, mulher parar de ficar contra a própria mulher, criticando mulher, criticando exato, comportamento. Acordem, mulheres. Nós precisamos nos unir, porque nossas parceiras, as pessoas, as mulheres ao nosso lado, as nossas mulheres brasileiras estão sendo mortas. E exato, todo mundo só fala que tá, ai, que coisa horrível, que difícil, que isso, aquilo, e ninguém faz nada. E você fica uhum, criticando outra mulher, eu agora mesmo exato, acabei de ver uma pessoa que eu gosto, minha mentora de palestra, porque eu sou palestrante também, grávida de gêmeas, mostrou lá o barrigão dela hoje, no Dia das Mulheres, ela está grávida de 2 meninas, 2 mulheres, e comentários de mulheres maldosos. Ah, sexualizando a barriga, sexualizando não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. Quem tem olho, o que você vê de ruim nos outros é o que está dentro de você. incomoda nem dia. É o que É está dentro de verdade. você. Porque É, isso é é, um momento sublime, a pessoa está feliz. Quem está feliz, quem é de bem com a vida, não fica julgando nem criticando ninguém, muito menos outra mulher. Num estado uhum. de graça que é a gravidez, que é o momento que a gente mais se sente mulher na vida. É o momento que a gente está com aquele barrigão grávida, porque a gente está ali gerando uma outra vida. Só a mulher é capaz de fazer isso. Exato. E acho que é bom falar sobre isso também, né, Kátia? Porque essa união que a gente precisa ter, né, entre nós, é muito significativa, porque juntas a gente pode ser mais forte. Não para brigar, não é para competir, é para que a gente seja parceiras, aliadas, né? Porque sempre que uma mulher pega o marido dela com outra mulher, ela não tira satisfação com o marido, ela vai tirar satisfação com outra mulher. Não é verdade? Quem Não é tem que se absurdo posicionar isso? é esse homem que é casado. Você não Não é sabe a história absurdo? que ele contou para outra mulher, né? Exatamente. Você Não, sabe que muitas das vezes a ele mulher nem sabe, porque ele fala, ó, eu já ouvi isso aí, ó, minha mulher é doente, tá com problema, eu quero me separar e ela ameaça que vai tirar a vida, ela isso. é louca, ela é ciumenta, inventa um Não, monte de esse coisas. sinal, Kátia, quando um homem fala que a ex dele é louca, essa é a maior red A flag. ex não, porque via de regra A ex ele ainda atual, está que no seja. relacionamento. Ele É, fica aqui inventando que seja. vai se separar e fica Mas aqui enrolando que vai seja. se... Falou que a mulher é louca.
pode ter certeza que aí... problema. Porque um homem decente, jamais. decente, e eu não estou aqui, eu não sou feminista, eu já deixo de cara aqui. Eu não acho que negócio de direitos iguais, não. Mulher, homem é homem, cada um no seu quadrado. Um respeite o outro e cada um viva a sua vida. Eu estou falando de porcaria de homem, não estou falando de homem decente, de homem que garante o que ele tem. Eu não vou nem falar onde nem o quê, tá? O homem que se preze, ele tem o lugar dele, ele conhece o lugar dele, ele respeita o lugar da mulher também. Eu estou falando aqui de porcarias de homem. Exato. Porque todo relacionamento pode começar e pode terminar, Kátia, independente de ser abusivo ou não. Sim. Né? E o cara, quando as pessoas são adultas, maduras, e as coisas se desenrolam de um jeito... Não que uma separação seja tranquila, não é tranquila, não. Né? Mas pode ser com respeito. Exatamente, né? exatamente. Pode ser com respeito. E nem você, nem um homem decente vai ficar falando mal de você, nem você tem que fazer isso também. Cada um vai viver sua vida, cada um vai resolver seu mundo. Dali pra frente acabou e tá tudo bem. Cada um segue sua vida. Isso é o final de relacionamento saudável. Mas aí a gente vê desse outro povo que não é tão saudável assim, né, Kátia? Exatamente. As histórias que, como que a gente tá falando de relacionamentos abusivos, né? Então, quando existe abuso, começou com, minha ex é louca, porque ele sempre é a vítima, ele nunca é o algoz. Ele é sempre a vítima. Então aí já começam outros sinais. Isso aí, exatamente. Além dos sinais do comportamento dele, de excesso de ciúme, controle, isolamento, tem isso. Como é que ele fala dos relacionamentos anteriores? A minha ex foi embora do nada. Uma mulher nunca vai embora do nada. Alguma coisa aconteceu. Exato. Ela me abandonou. Não existe Às vezes isso. A mulher vai aguentando, ali na hora que ela abusa total, ela Exato. É na hora do desespero. É a hora do desespero. Mais, é a hora que você não tolera mais, é a hora que sua paciência já transbordou. E você Exatamente. fica mula, como diz. Silvia, nosso papo aqui está excelente, mas nós estamos aqui quase com 1 hora de live já. Gente, vamos lá. Quase 1 hora. Vamos ter que encerrar aqui para não ficar uma live muito longa, até porque a gente vai continuar a fazer outras lives. Mandem sugestões, né? Pra gente também, né? Exatamente. Nós vamos falar mais detalhadamente. Eu só vou concluir aqui as outras leis que eu falei até aqui, a lei da importunação sexual. Tem uma lei que a gente chama hoje, uma palavrinha muito comum, que é o stalking, é você ficar ali perseguindo fisicamente, digitalmente, a vigilância, as mensagens insistentes. Tem uma outra lei que fala da violência política contra as mulheres, que é uma proteção para mulheres que participam da política, que a gente falou aqui há pouco. Não é? Eu vou abordar mais detalhadamente essas leis daqui para frente, nós vamos falar mais sobre isso. E detalhar mais sobre isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. Vou pedir à Silvia que ela deixe aí uma mensagem, né? Para arrematar esse assunto aqui, para vocês, mulheres, prestarem atenção nos relacionamentos que vocês estão vivendo, para vocês observarem esses sinais importantíssimos. E se não sentir, se não se sentir segura ou achar que não é forte o suficiente, mas eu já vou dizer aqui, procure ajuda, ligue 180, procure alguém que você confia, que você pode confiar, que você pode... Tem uma rede de apoio, né? Tem uma rede de apoio. Faça uma terapia. Eu estou aqui também, eu faço consultoria jurídica, se você precisar de informação, se você precisar de orientação jurídica, eu estou aqui para orientar você. Além disso, eu também sou mentora, também sou coach, também trabalho com isso, mais especificamente a pessoa com depressão, é mais a minha especialidade, porque lá atrás, no passado, eu perdi um namorado que tirou a própria vida, e eu fui estudar sobre isso, eu fui tentar entender a tal da depressão, essa palavrinha aí também não é tão mistificada, tão confundida por muita gente, e hoje a gente não vai entrar em detalhes sobre isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recadinho aqui para vocês. O que você diria para uma mulher que hoje se sente presa, sem valor e sem força para mudar a sua situação? Vamos terminar aqui, Silvia, com essa pergunta no Dia Internacional da Mulher. Qual mensagem você gostaria de deixar para todas as mulheres que estão nos assistindo, arrematando tudo que a gente falou? Acho que procurar ajuda é essencial, com pessoas de confiança, né? Faça uma terapia, busque essa ajuda de pessoas que vão te acolher e não vão te julgar. Né? E para que as mulheres sejam mais parceiras das mulheres. Né? Não critique a mulher que está passando por uma situação dessa.
Não julgue sem saber de fato o que está acontecendo, né? Ninguém fica num relacionamento assim porque quer. Ela precisa de ajuda, ela precisa de acolhimento. Porque não é fácil. E só quem passa por essa situação é que sabe. Exatamente. A gente sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Exato. Mas já dizia aquele provérbio lá, ó, que eu vou falar em latim aqui para não falar com todas as letras. Péperos anus atrum refrigerum est. Né? Aquela coisa que a gente conhece desde criança, pimenta nos olhos dos outros. Sim, exatamente. Né? Então, vamos nos humanizar mais, né? Acolher mais, cuidar mais. Parar de julgar. Segura a língua, Parar de julgar, gente. Ó, né? segura, fecha a boca. Eu vou finalizar aqui com essa frasezinha. Olha, se você não tem nada de bom para dizer para uma pessoa, simplesmente não diga nada. Vou repetir, tá? Para finalizar. Muito obrigada. Boa noite a todos vocês que estiveram aqui. Deixem comentários, porque a gente vai olhar todos os comentários e vamos falar sobre eles aqui nas próximas lives. Compartilhem, curtam, salvem para ouvirem depois. Quem chegou no meio da live, volte lá. Ela vai ficar disponível aqui por pouquíssimo tempo. Eu não deixo live muito tempo disponível aqui, tá bom? Então assistam o mais rápido possível. E eu vou repetir aqui, ó. Se você não tem nada de bom para falar para uma pessoa, não fale nada, ó. Fecha a boquinha. Não é, Silvia? Vamos nos unir, né? E vamos nos unir. Pode muito mais. Exato. Eu digo uma coisa assim que eu sempre digo, e agora vou falar cada vez mais. No dia que as mulheres descobrirem o poder que há dentro delas, o mundo será outro. Tá? Será. No dia que as mulheres descobrirem a força que há dentro delas, o poder que há dentro delas, o mundo será outro. Silvia, muitíssimo obrigada. Obrigada, Kátia. Vamos continuar aqui, né? Fazendo lives e comentando e falando mais sobre isso e abordando. Vamos deixar, não é? Já chegamos aqui. Obrigada, meninas que participaram, né? Obrigada que participaram, exatamente aqui, coraçõezinhos, muito obrigada. Vocês que comentaram, muitíssimo obrigada. Domingo que vem, 9 horas de novo. Eu acho que eu vou até antecipar um pouquinho, viu, Silvia? Porque eu acho que 9 horas pode ficar um pouquinho tarde, ou 20 ou 20h30. A gente vai conversar sobre isso depois. Vamos antecipar um pouquinho esse horário de domingo para a gente dormir mais cedo e começar a semana, ó, bombando segunda-feira. Eu já começo 7 horas da manhã, já tenho compromisso na segunda-feira, toda segunda-feira, de uma mentoria que eu faço. Porque quando a gente quer evoluir, a gente vai estudar, a gente vai ler, a gente vai fazer mentoria para a gente melhorar, porque ninguém consegue, só você que pode melhorar você mesmo. Sua vida. Boa noite. Boa noite. Beijo, Silvia. Muito obrigada, meninas que estão aqui. Gratidão. Até o próximo domingo.